Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa 20ª noite da nossa campanha 4 semanas para um coração transformado. E o tema de hoje é o centro das emoções. Apesar de na Bíblia o termo coração não se referir apenas a sentimentos, há todo um conjunto de sensações que é atribuído ao coração. Como, por exemplo, alegria. Eu quero usar aqui a citação dos Salmos, capítulo 4 e versículo 7, que você pode conferir na sua Bíblia. A tristeza, Neemias, capítulo 2, versículo 2. Comoção, Oséias 11, versículo 8. E muitos outros sentimentos, todos eles têm uma citação bíblica para mostrar como a palavra de Deus refere-se ao coração como o centro das emoções. Porém, nós temos resistência a esse elemento emocional, pois somos disciplinados a sermos práticos em tudo nas nossas vidas, inclusive na nossa fé. Nós não podemos ignorar que esse ingrediente emocional, ele é indispensável para nos conduzir a formas melhores de fazer as coisas. O arrependimento, por exemplo, embora não se limite ao aspecto emotivo, passa inevitavelmente por ele. Quero olhar 2 exemplos com você. O primeiro, quando Pedro vai proferir o seu primeiro sermão no dia de Pentecostes. A palavra nos diz que os que ouviram Pedro compungiram-se em seu coração. Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? No original grego, essa expressão partiram o coração tem o sentido de ser ferido, ou de dar uma ferroada, e é utilizada para emoções dolorosas que penetram o coração como um ferrão. Outro exemplo são os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para eles depois de haver ressuscitado e começa a falar para eles a respeito das Escrituras Sagradas. E eles lá na frente, depois que eles reconhecem a Jesus, Jesus vai sumir, você conhece a história, eles vão dizer um para os outros: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava? São esses sentimentos apropriados que contribuem para que o homem seja levado ao arrependimento e a mudanças significativas em sua vida no que diz respeito à sua fé, aos seus relacionamentos pessoais, quanto às suas condutas erradas, e também com relação ao seu chamado ministerial. Não tem como pregar o Evangelho se primeiro ele não for um sentimento real, profundo e verdadeiro nos nossos corações. Olha só o que diz em João capítulo 7, versículo 38. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Isto quem disse foi Jesus, quando estava falando a respeito daqueles que haveriam de crer nele como Filho de Deus, e a transformação que este sentimento iria provocar na vida dessas pessoas. No entanto, a nossa devoção não deve estar atrelada apenas à tristeza que opera arrependimento para a salvação. Não é só para o sentimento do arrependimento que nós devemos dar atenção, mas também devemos dar a muitos outros sentimentos que estão dentro de nós e que contribuem muito para uma vida melhor, como homem, como marido, como pai, como amigo e principalmente como cristão. Davi, o grande rei, diz que aqueles que buscam ao Senhor devem se alegrar. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 10, diz assim: exultem o seu santo nome, alegrem-se todos os que buscam ao Senhor. Ele fez essa afirmação logo após ter entrado pelas portas de Jerusalém com a Arca da Aliança, bailando e saltando diante do Senhor. Essa história está registrada em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Por isso, amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, não é simplesmente adorá-lo com o nosso intelecto, com a nossa vontade, mas é também com os sentimentos e emoções. O elemento emocional nunca deveria faltar nos nossos cultos, nos nossos devocionais e em nenhuma outra área de nossas vidas. Eu me lembro da minha viagem a Natal, quando nós fomos fazer o passeio de buggy nas dunas de areia. O condutor daquele buggy, o nosso guia, ele olhou para nós e disse assim: com emoção ou sem emoção? Ele estava justamente se referindo
Há o passeio que ele iria fazer caso optássemos com emoção, com mais velocidade, por dunas mais altas, com algumas manobras radicais que iriam gerar adrenalina em nós e que com certeza iria fazer com que aquele passeio se tornasse inesquecível. É isso que as emoções produzem em nós. Elas produzem momentos inesquecíveis em nossas vidas. Por isso que uma vida com Deus, sem emoções, é uma vida que um dia vai colocar Deus em uma prateleira como um ídolo empoeirado e sem valor. Não se prive de derramar o seu coração como águas diante do Senhor e nem de o exultar em sua presença. Que todo o seu ser, inclusive sentimentos, estejam totalmente rendidos a Deus. Pergunta para a nossa reflexão. Você tem dificuldade em expressar suas emoções diante de Deus? Há quanto tempo você não derrama lágrimas ou se regozija na presença dele? Desafio pessoal. Pare de reprimir seus sentimentos. Descubra o valor de derramar o coração perante o maravilhoso conselheiro, bem como oferecer o seu melhor sorriso àquele que tem lhe dado a alegria da salvação. Compreenda que a emoção produzida pelo entendimento é parte essencial para o cristianismo. Oração. Ajuda-me, Senhor, a não pender para o emocionalismo, mas livra-me igualmente de uma vivência cristã apática e desprovida de emoções. Ensina-me a oferecer não apenas meu intelecto e vontade, mas render todo o meu ser a Ti. Amém. Ao olhar para Jesus tenho vida.